Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Oi, princesas, tudo bem com vocês? Esse é o quadro Café com Jesus. São 5 minutinhos do seu dia de devocional para aplicação pessoal. Já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal. Hoje o texto que nós vamos ver se encontra no capítulo 8 de Lucas. É a continuação do nosso primeiro devocional. É sobre a parábola do semeador. Certo dia, um semeador saiu a semear. E esse semeador semeou em todo lugar. Preste muita atenção, pois a semente era uma só. Porém, aonde a semente caiu, foi a diferença dessa semente poder brotar e se multiplicar. Foram 4 lugares diferentes em que essas sementes foram lançadas. As que foram lançadas à beira do caminho, as que foram lançadas entre as pedras, as que foram lançadas entre os espinhos e por último, as que foram lançadas em boa terra. Você sabe qual a diferença entre elas? Pois a semente é a mesma. Você percebeu que a semente é a mesma. Então, por que só a última frutificou? As sementes que caíram à beira do caminho são as sementes que foram comidas pelas aves. Na própria explicação de Jesus, ele mesmo disse: as sementes que foram comidas pelas aves foram as sementes que o inimigo roubou dessas pessoas. Como que ele faz isso? Com o espírito de incredulidade. A segunda semente são as que caíram entre as pedras. Elas até cresceram um pouco, porém, elas murcharam pela falta de água. A essas sementes, Jesus mencionou que essas pessoas, elas recebem o evangelho no seu coração com alegria, elas se desenvolvem um pouco, porém, quando vêm as provações dessa vida, elas acabam desistindo, pois elas não tiveram água suficiente para se desenvolver. As que caíram entre os espinhos também cresceram um pouco, porém, como os espinhos cresceram juntamente com elas não conseguiram sobreviver, foram sufocadas pelas preocupações dessa vida, pelas riquezas deste mundo e pelas coisas terrenas pelas quais elas trocaram Jesus. Essas pessoas são pessoas que tiram Deus do primeiro lugar. Elas acabam colocando as suas preocupações em primeiro lugar, e isso faz com que elas percam a sua fé. E por último, as que caíram em boa terra. As sementes que caíram em boa terra são aquelas que ouvem a palavra, recebem com alegria, com um coração bom e receptivo. Elas aceitam a correção e esperam com paciência a colheita dos seus frutos. Ok, mas o que tem de diferente nisso? Perceba que a última terra foi a que frutificou. Ela somente frutificou, pois ela foi corrigida. Aceitou as instruções do Espírito Santo, deixou descer a palavra ao seu coração e executou aquilo que ele falava. Ela recebeu as correções necessárias, assim como uma terra precisa ser cuidada quando vai ser efetuado o plantio, quando precisa de calcário ou precisa de mais adubo. E quem define isso é o agrônomo. Ele é o especialista. Esta terra também teve um diferencial. Ela não só foi encharcada no começo do seu nascimento, ela continuou úmida, ela reteve a umidade, como uma plantação com um sistema de irrigação que espera até a maturação dos frutos. Aquela terra produziu até 100 por 1.
pois quem dá o crescimento é Deus e os frutos também vêm dele. Ele é o agricultor. Nós não produzimos os frutos para nós mesmos, mas para o reino de Deus. Essa água necessária para que nós possamos nos desenvolver é o Espírito Santo. A Bíblia o chama de água viva. Claro, nem sempre vamos ficar 24 horas por dia lendo e orando. O que acontece é que nós precisamos lembrar, meditar as palavras que nós já recebemos no nosso coração. Precisamos também manter um espírito de adoração, assim como manter o nosso coração conectado com o Espírito Santo no âmago do nosso ser, 24 horas por dia. Isso é estar em espírito de oração. Jesus nos disse que sua família é aquela que ouve a sua palavra e a pratica. Porque a palavra do Senhor não é um livro acadêmico para ficar apenas no campo das ideias. Ela precisa ser executada. E tudo aquilo que você ouve e não executa, você esquece. É como se olhar no espelho e se esquecer da sua própria imagem. Dessa maneira, a palavra acaba sendo roubada de você. Porém, quando você pratica, você desenvolve uma convivência. E essa convivência desenvolve perseverança e esperando com paciência para que os seus frutos venham no tempo adequado. Não deixe a palavra morrer dentro de você. Lembra daquele servo prudente que edificou a sua casa sobre a rocha? Seja como ele, cave tão fundo com as suas raízes que você encontre a rocha que é Cristo. É dessa rocha que brota a água viva. É nesse lençol freático que você deve se alimentar, prioritariamente, todos os dias. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vocês curtam, deixem um like aqui embaixo para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Qual a sua maior dificuldade em manter um convívio com o Espírito Santo? Quem sabe eu posso te ajudar. Beijinhos!